Olá, o objetivo da aula de hoje é estudar um processo de divisão celular chamado de mitose. Mitose é um tipo de divisão celular e aí a gente precisa lembrar que todo ser vivo é composto por pelo menos uma célula. Essa é uma das bases da biologia moderna, né? A teoria celular. E que para uma célula gerar outra célula filha idêntica a ela, né, com a mesma quantidade de cromossomos, a célula precisa entrar no processo de divisão e é esse tipo de divisão que se chama mitose. Em outra oportunidade, a gente vai estudar um processo de divisão que se chama meiose, que serve para a formação na espécie humana de gametas, óvulos e espermatozoides. Então, vamos aqui. Então, a divisão da célula é fundamental para a manutenção e continuidade da vida, como está escrito aqui no slide. Por quê? Né, manutenção e continuidade da vida. Cada vez que um organismo sofre uma lesão, ou quando a gente tem a formação, né, da primeira célula no ciclo de vida humano, né, que é o zigoto formado a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, a gente vai precisar de sucessivas mitoses para que formar um ser vivo pluricelular com trilhões de células, como é o caso de cada um de vocês. Mas para ver a divisão da célula, é primeiro necessário ver a duplicação do material genético, ou seja, do DNA, o ácido desoxirribonucleico, que é o código genético, né, que é a molécula química onde está escrito a receita de como fazer um ser vivo, né? No caso da espécie humana, tudo que nos constitui como seres humanos, nossas características gerais, vão estar escritas na linguagem de DNA, assim como em todas as outras espécies com quem a gente compartilha o planeta. E aqui vocês têm um exemplo, né, da mitose na formação de embriões. Depois da fertilização in vitro, a gente tem aqui duas células que foram formadas por mitose a partir da primeira célula ovo, que a gente tem um bolinho de 4 células, a quarta está aqui atrás, onde a gente não consegue enxergar, e aqui a gente tem mais, depois da divisão, cada uma dessas células vai se duplicar novamente, então, a cada ciclo, a velocidade do crescimento do organismo vai aumentando exponencialmente, porque cada célula gerada por mitose vai gerar uma nova cópia de si. Tá? Então, pelo processo de mitose, uma célula com total de material genético da espécie, no caso dos seres humanos, 46 cromossomos, vão gerar duas células filhas com total de material genético da espécie, no caso aí, no nosso caso, 46 cromossomos. Aqui nesse slide a gente tem um cromossomo, né? Uma imagem, né, de microscopia eletrônica. E aí a gente tem aqui o cromossomo. Cada uma dessas partezinhas, dessas perninhas do cromossomo a gente chama de cromátide. E aqui onde existe a união das duas cromátides irmãs a gente chama de centrômero. Então, cromátide, cada uma é uma cromátide irmã, centrômero, e aqui a gente tem o cromossomo. O cromossomo, se a gente desenrolar ele várias vezes, a gente vai chegar aqui ao DNA. Esse DNA aqui enrolado em proteínas de chamadas histonas, estão aqui representadas parecendo umas bolinhas de basquete, né? Umas acerolas, não sei o que a sua imaginação permitir, que são enroladas mais uma vez entre si, mais uma vez, até ter esse formato de estrutura de proteção que a gente chama de cromossomo. Os cromossomos, eles têm, né, então, aqui no textinho do slide, o conjunto de informações que constitui o indivíduo está distribuído na molécula de DNA. Cada molécula de DNA associada a histonas forma a cromatina, que quando a célula não está em divisão celular, se encontra dispersa no núcleo da célula. Ao iniciar a divisão celular, a cromatina é condensada, originando o cromossomo. Resumindo, a gente tem a informação da vida na linguagem de DNA. O DNA mais proteínas histonas formam a cromatina, que está desenrolada, né? Desespiralizada quando a célula está numa fase que a gente vai ver, né? Que é anterior à divisão celular, que é intérfase, a célula está fazendo suas funções orgânicas, e ela está espiralizada na forma de cromossomo quando a gente está na fase de mitose propriamente dita. Aqui na imagem, né, no núcleo celular, a gente tem a cromatina e aqui o DNA espiralizado na forma de cromossomo. Ciclo celular, né? Então a gente tem a célula tem duas grandes fases, né? Uma que a gente chama de intérfase, quando a célula está fazendo suas funções orgânicas, sua função de célula, e essa intérfase pode ser dividida em 3 grandes momentos, que é quando
a célula vai começar a se preparar para entrar em mitose, em divisão celular. E a mitose propriamente dita. Então, o ciclo celular seria intérfase, um período bem mais longo, e mitose, o período de divisão. Claro que cada uma dessas fases vai ser subdividida, né? Na intérfase, a gente tem essa feição, aqui a gente sempre tem três técnicas, tá? Essa célula está marcada com isótopos radioativos, no microscópio de campo escuro, então a gente vê estruturas como o núcleo, as fibras do fuso, enfim, né? Nessa do meio a gente vê o núcleo aumentado, corado aqui com corante acidófilo, que gosta de ácido, como o núcleo tem ácido nucleico, fica corado nesse padrão arroxeado, azulado. E aqui em rosa, vermelhinho, um corante basófilo, que sente mais afinidade pelo citoplasma da célula. E aqui a gente tem uma imagem que a gente veria em microscopia óptica, né? Aquela microscópio comum que a gente tem na escola. E aí a gente consegue ver o núcleo e o citoplasma, que são, né? A gente vê parcialmente duas células e no centro uma terceira célula que a gente consegue ver inteira. Eu vou dar destaque mais para a imagem central, porque na tela, para vocês, fica um contraste melhor, tá bom? Então, e sempre, né, depois a gente vai para o esquema, como aqui, para a gente simplificar as estruturas, vocês conseguirem enxergar melhor. Então, aqui na intérfase a gente está vendo centríolos impares formam o centrosomo. Aqui, onde parecem assim, rainhos solares, né, no desenho, são as fibras do fuso. Aqui a carioteca, a membrana que envolve o núcleo, a cromatina, DNA mais proteínas histonas desespiralizada, como a gente comentou que estaria na intérfase. Nucleolo, que é a única organela celular presente no núcleo. A membrana citoplasmática, que envolve a célula, enfim, né? A gente tem aqui a estrutura básica da célula. Então, na intérfase, a gente vai ter esse jeitão, núcleo aumentado, tentar voltar aqui na imagem anterior, né? Esse núcleo aumentado. Aqui a gente já passou por uma fase chamada S, né, da intérfase, onde o material genético é duplicado. A gente vai voltar e ver cada uma dessas fases da intérfase. E aqui o citoplasma, tá? Então, uma célula ali intérfase. E por fim, a gente vai recuperar aqui a ideia do ciclo, né, celular e dessa subdivisão, desses submomentos em que acontece a intérfase. Primeiro movimento, que a gente chama de gap 1, corresponde ao intervalo entre a mitose e a duplicação do DNA. Aqui a gente vai ter principalmente o aumento do volume celular, produção de proteínas, enzimas, RNA e a formação de organelas celulares, que são as estruturas, né, envoltas por vesícula, que têm funções específicas dentro da célula. O segundo momento seria o período de síntese, S, e esse período a gente tem aqui a síntese do quê? De uma cópia integral do DNA, tá bom? E também a duplicação dos centríolos. E na fase de gap 2, decorre do período de duplicação do DNA, né? Aconteceu depois do período S, a gente entra em gap, e aqui a gente vai ter síntese de moléculas importantes para as fases seguintes da divisão, né? Proteínas, mais aumento do volume celular, checagem da cópia do DNA propriamente dito, antes da gente entrar em mitose propriamente dita, tá? Então, sempre vou deixar aqui nos slides, vocês veem uma síntese em texto, tá? Esse aqui eu coloco para que depois vou deixar o material em PDF também disponível para que vocês tenham um textinho base. Mas, basicamente, os textinhos que estão aqui nos slides, que nem sempre eu vou ficar lendo, porque, né, fica muito cansativo, mas ele tá contando aqui a historinha, o rolezinho que eu já expliquei para vocês. Então, novamente aqui, nesse exemplo, nesse slide, eu coloquei uma célula vegetal. Por que eu sei que é uma célula vegetal em intérfase, né? A gente está tendo de novo esse núcleo aumentado, já passamos pela fase S, da duplicação do DNA, mas eu sei que é uma célula vegetal porque a gente vê aqui essa margem mais escura, né? É a tal da parede celular que a gente de celulose. A célula animal você não vai enxergar esse contorno tão marcante assim, tá? É uma das formas de a gente identificar visualmente essa célula. Além do momento, você vai ver que o formato dela é um formato mais simétrico do que as células animais. Então, na mitose, a gente tem aqui nas imagens de células vegetais, período de intérfase, prófase, metáfase, anáfase e telocinese, tá? Que são
Então, aqui, anterior, né, fase da intérfase, que antecede o momento de divisão celular, e aqui, mitose, a mitose propriamente dita e suas 4 grandes subdivisões. Lembrando que essas divisões, elas são didáticas, elas são feitas para que a gente entenda um processo, né, para o professor explicar, mas na verdade isso aqui, não existe uma fase, uma acontece, outra para entrar na outra, né, não existe esses movimentos pausados, são momentos que a gente consegue observar essas características, mas a divisão celular ela é constante, né? É como se fosse um filminho passando com acontecimentos que vão se seguir subsequentemente e que aqui a gente tira alguns frames para entender, né? Separar didaticamente em melhores momentos do evento. Aqui então vamos para a prófase, que é a primeira fase da divisão celular da mitose propriamente dita. Na prófase, eu tenho esse núcleo aumentado, né? Que a gente já viu depois de intérfase, porque já houve a duplicação do DNA, mas aqui eu já enxergo as estruturas que são os cromossomos. Então, os cromossomos só vão estar evidenciados, a gente só enxerga na divisão celular propriamente dita. Isso é uma boa dica para a gente poder separar o que é intérfase do que é prófase. Tá? Aqui é o início da prófase. Por que eu sei disso? Porque no final da prófase a gente não vai enxergar mais uma divisão certinha do que é do núcleo celular e volta para o carioteca, porque no final da prófase essa carioteca vai se desintegrar, tá bom? Então, no esquema a gente tem aqui, né? Aqui na imagem, o núcleo celular com os cromossomos evidentes, e aqui no esquema a gente tem os centríolos formando o fuso acromático. Esses centríolos vão estar migrando para os polos da célula. O que seria o polo da célula? Se a gente imaginar que isso aqui fosse um globo solar, polo norte e polo sul, né, as duas extremidades, e aqui a gente chamaria de linha do equador. Na célula a gente chama, né, de polos e placa equatorial. Pode ajudar a analogia aí para vocês lembrarem a comparação. Então, centríolos estão aqui, formando centrosomo, fibras do fuso acromático, cromossomos, a carioteca ainda presente no começo da divisão celular, nucleolo ainda presente, no final da prófase, tanto o nucleolo quanto a carioteca vão desaparecer. Bom, novamente aqui no texto a gente tem os principais eventos da prófase, para depois vocês fazerem as anotações de vocês. Então, lembrando que é sempre importante vocês terem anotações, tá? Porque uma das nossas provas, inclusive, pode ser com consulta. Mas para quem está estudando, só usando material como estudo, é importante ter a anotação para que vocês sistematizem os principais eventos, né? É uma forma de vocês sistematizarem o que o que vocês estão estudando. Então, a gente tem aqui, ó, prófase no seu início ali, né? No seu final, cromossomos evidentes, aqui a gente já não enxerga mais uma carioteca, tá bom? E aqui, se vocês perceberem em amarelinho, os centríolos já estão nos polos das células. O que a gente observa aqui, né, com a imagem que a gente já havia analisado, aqui no final, com esqueminha, a carioteca desintegrada, não vemos mais nucleolo e já vemos os centríolos nos polos da célula. Na metáfase, a gente está enxergando os cromossomos alinhados na placa equatorial. Olha que bonitinhos aqui, né? Que a gente vê centríolos, as fibras do fuso acromático e os cromossomos homólogos. Aqui a gente já enxerga cromossomos homólogos, tá bom? Organizados na placa equatorial. E aqui, novamente, ó, bem no centro da célula, na placa equatorial, nós conseguimos enxergar nessa imagem, que tem um contraste menor, os cromossomos alinhados na placa equatorial da célula. No desenho esquemático, para facilitar a gente enxergar, fuso acromático, percebam que o fuso acromático está passando pelos centrômeros dos cromossomos, né? A gente enxerga aqui as cromátides irmãs, e a gente está vendo os centríolos nos polos da célula. Agora, porque é importante, vou dar destaque para esse fuso acromático, passando aqui nos centrômeros, porque na próxima fase da mitose a gente vai ter um encurtamento desse fuso acromático e a separação dessas cromátides irmãs, tá? Então, é importante a gente enxergar aqui o fuso acromático para entender a próxima fase. Aqui, né, a anáfase, a próxima fase da mitose, da divisão, a gente vê o encurtamento dos filamentos do fuso acromático
e a separação das cromátides irmãs. Então, aqui desse lado eu vou ter o conjunto total de cópia de material genético de uma célula, e aqui eu vou ter a cópia total de material genético de uma segunda célula. Então, na anáfase, a gente vai começar a organizar o conteúdo genético que depois vai originar essas duas células filhas. Aqui no desenho esquemático, para a gente entender, né? A gente consegue enxergar melhor o encurtamento das fibras do fuso que vão tracionando, vão puxando cada cromátide irmã, organizando elas mais tarde aqui em cada polo da célula. Bom, telófase, que é a fase que vai, né, depois culminar com a citocinese, que é a separação das células propriamente ditas, quando o citoplasma separa. Lembrando que o citoplasma é um gel que preenche o interior das células. Então, o que a gente vai enxergar aqui? Percebe aqui que a gente consegue ver uma célula e a segunda célula, e aqui está tendo enforcamento desse citoplasma. No final da telófase, esse enforcamento vai sendo cada vez mais estreitado até que as células são divididas em duas. E aí a gente fala que aconteceu a citocinese, tá? Citocinese, repetindo, que às vezes a dicção ajuda muito, né? Então, aqui eu tenho um bolinho de células, de DNA, cromossomos aqui, perceba que o cromossomo ainda está presente. Eu tenho aqui formando uma divisão das membranas citoplasmáticas para culminar depois com a divisão celular propriamente dita. No esquema, né, a gente tem os centríolos aqui, já existe o final, né, de total do encurtamento das fibras do fuso acromático. Vocês percebem que a carioteca já está se reorganizando, assim como o nucleolo, e os cromossomos vão se desespiralizar, não é? No final desse processo de divisão celular, voltando a formar a cromatina. Então, estamos aqui, né, numa imagem aumentada, a membrana nuclear em formação, nucleolo em formação, os cromossomos ainda presentes, e a constrição. O que é constrição? Ficar cada vez mais apertadinha, mais enforcadinha aqui, a membrana citoplasmática, para culminar na citocinese, na separação dessas duas células filhas. A nossa colinha, para que serve essa colinha? É uma frase, né? Porque a gente nos ajuda a lembrar numa prova, numa hora de necessidade, a parte decoreba do conteúdo, que é a sequência das fases da mitose, que é prometa a Ana telefonar. Se a gente colocar uma fase no final, profase. Meta, coloca fase no final, metafase. Ana, fase. Telo, fase, tá? Então, nos ajuda aqui a lembrar na sequência as fases de mitose. Então, prometa, Ana, telefonar é aquela que a gente lembra a mnemônica na cabeça, né? Um tipo de frasezinha que nos ajuda a lembrar de decoreba de conteúdo, mas que é um truquezinho, porque é importante a gente entender o conteúdo e a gente lança a mão de uns truquezinhos para conseguir lembrar os nomes mais difíceis, tá bom? Aqui, nas fases da mitose, o que a gente tem aqui? Eu vou ter agora uma coleção de fotinhos na sequência de cada uma das fases que a gente viu separado, para vocês conseguirem enxergar esses momentos sequenciais. Então, a intérfase, né? Prófase, percebam a diferença de intérfase e prófase, que a gente já tem aqui, né? Os centríolos evidenciados, cromossomos evidenciados. Final da prófase, não tem mais carioteca, centríolos já estão aqui nos polos das células. Metáfase, cromossomos alinhados na placa equatorial da célula. Anáfase, encurtamento das fibras do fuso e separação das cromátides irmãs. E telófase, reorganização da carioteca, reorganização do nucleolo e separação, constrição do citoplasma para culminar na citocinese, separação das duas células filhas propriamente ditas. Aqui, na outra técnica de coloração que a gente estava observando, né, com corantes acidófilos e basófilos. Então, a gente tem a célula intérfase, a gente não enxerga aqui cromossomo, né? A gente está enxergando cromatina, DNA mais proteína, para lembrar o que é o termo. Vou sempre repetindo, porque, né, vai nos ajudando a ir lembrando a parte decoreba, né? A parte de fala técnica do conteúdo. Aqui em prófase a gente tem esse núcleo aumentadão, tá bom? E aqui, nesse núcleo aumentado, vocês vão ter já a presença de cromossomos. Vocês percebem que as linhas estão mais grossas, né? Mais evidentes. Aqui já é cromossomo.
Final da prófase não tem mais carioteca, tem os cromossomos bem evidentes. Na metáfase, olha que lindão, a melhor fase para a gente chegar ao cromossomo é aqui, na microscopia, tá? Todos os cromossomos alinhados na placa equatorial da célula. E aqui em anáfase, já bem separadinha, né, as cromátides irmãs, né, pelo encurtamento das fibras do fuso acromático, a gente não consegue enxergar aqui os centríolos, a gente tem que saber que os centríolos estão aqui nos polos. E na telófase, o núcleo celular já se reorganizando e a constrição do citoplasma acontecendo para culminar na divisão celular. Essa última técnica aqui é a célula que a gente observaria em microscópio eletrônico. Aqui, provavelmente, colocaram uma gotinha de azul de metileno para dar um destaque para os cromossomos, que é um tipo de corante, que é aquele corante que gosta muito de ácido, que cora forte o núcleo, mas a gente aqui não tem outro corante presente, por isso que o contraste é um pouquinho menor. Mas o que a gente vai enxergar na aula prática, no microscópio da escola, é muito parecido com essa imagem aqui. Tá bom? A gente vai observar, no caso de mitose, nas células vegetais de raiz de cebola em crescimento, porque as raízes para crescer precisam sofrer sucessivas mitoses. O corpo quer crescer, precisa ter mitose, tá? Quer cicatrizar, quer recuperar tecido, mitose é o que está acontecendo, o processo de divisão celular. A gente vai enxergar isso no laboratório, assim que for possível, na nossa aula presencial, essas etapas em células de cebola, tá bom? Então, a gente tem aqui intérfase, prófase, perceba esse núcleo já aumentado, é a presença dos cromossomos, que a gente não enxerga em intérfase. Metáfase, novamente, né? A gente vê aqui os centríolos, aqui as fibras do fuso encurtando, presentes aqui, né? Ainda não encurtando, que isso vai acontecer na anáfase, perdão, mas a gente vê os cromossomos alinhados no meio da célula. E aqui a gente vê já o começo da separação das cromátides irmãs, que vão culminar na separação aqui em telófase, que o início da telófase é aqui o final da telófase, né? Quando ele já está tendo aqui a separação de citoplasma pela membrana celular, membrana citoplasmática, tá bom? E aqui a reorganização do núcleo. Nesse slide eu coloquei o esquema, né, desenhos esquemáticos, como acontece a divisão celular em células animais e em células vegetais, né? E, de novo, né, uma coisa importante, que a mitose é um processo de divisão celular equacional, ou seja, no final da célula da divisão da mitose, cada célula vai receber a mesma quantidade de DNA. Então, uma célula 2N, aqui com 4 cromossomos, então nessa espécie fictícia aqui, total de material genético da espécie são 4 cromossomos. No final da divisão, vou ter 2 células filhas com 4 cromossomos, tá? Aqui numa célula vegetal, a gente tem as fases da mitose, né? Acontecendo, mas de novo, uma célula 2N com 4, então esse total de material genético da espécie, 2N, vai gerar duas células filhas 2N também. Existe um outro processo de divisão celular que a gente vai estar estudando na sequência, que se chama meiose, para formação na espécie humana, nos animais de embriões. Nesse caso, a gente tem uma célula, a gente vai estar formando células N, células com metade dos cromossomos da espécie, tá? Por isso que aqui é importante a gente evidenciar isso, né? Vamos falar de meiose depois para não confundir, mas lembrando que na mitose a gente tem o objetivo de formar células iguais à célula mãe, tá? Com a mesma quantidade de cromossomos. Citocinese, a gente tem aqui uma imagem, né, em microscopia de varredura, em que duas células animais estão totalmente separadinhas já. Né? Então, aqui eu já tive a separação de citoplasma, isso é a tal da citocinese, tá? E existe aqui uma especificação, né, da célula vegetal, que é uma célula que, como ela é organizada por estruturas baseadas em microtúbulos, os microtúbulos vão precisar de um outro tipo de organização, vão precisar da formação de um fragmaplasto. Mas isso é uma coisa que a gente, né, é uma especificação que a gente não vai se aprofundar agora. A gente vai focar na célula animal, tá? A célula vegetal tem algumas especificações de parede celular, de comunicação entre parede e celular. Então, essa formação da divisão que acontece no citoplasma vão ter algumas especificações.
E aqui, análise de gráfico, né? Esse gráfico já apareceu há algum tempo em FUVEST, já apareceu há alguns anos também em Enem, mas ele é interessante para a gente pensar um pouquinho sobre, né? Então, aqui no eixo vertical para cima, eu tenho quantidade de célula de DNA de uma célula, quantidade de duas células, e aqui eu tenho fator de tempo. Então, eu tenho um processo que ele chama de 1, que eu tenho uma quantidade de DNA no núcleo celular para uma célula. Aqui vocês estão vendo que está acontecendo duplicação de DNA, né, com forquilhas de replicação. Esse material foi duplicado, e aí a gente tem uma estabilidade da quantidade de DNA até que em momento 5 volta cada célula a ter quantidade de DNA de apenas uma célula. Então aqui a gente está falando do momento de intérfase, tá? A célula ainda não passou pela fase S, a gente está falando de G1, que ainda não houve a duplicação. Aqui a gente está falando de intérfase, mas o período S, síntese, em que o DNA foi duplicado. Então, eu passo a ter DNA suficiente para duas células aqui no interior do núcleo celular, no período 2. No período 3 a 4, a gente tem as outras fases de mitose, prófase, metáfase, em 4, né, até 4, que a gente está tendo anáfase, em 5, a fase de telófase, né? Por quê? Essa transição de 4 a 5, a telófase, porque cada célula filha vai estar se separando e cada uma vai ficar com uma cópia inteira de DNA. E a gente volta para a intérfase, né? Lembrando que as células têm esse ciclo de vida. Tá? Algumas células não vão ficar todo momento entrando em mitose, cada célula tem sua especificidade, tem um tempo específico para entrar em divisão celular. Algumas células, por exemplo, podem demorar uma vida inteira para se dividir ou nunca se dividir novamente, como é o caso dos neurônios, que a gente fala que entra em G0, né? Para esse momento de divisão. Por fim, recuperando aqui, né? O ciclo celular que aconteceu. Então, a gente estava vendo ali naquela fase de duplicação, essa fase de intérfase S, em que aconteceu a duplicação do DNA. É essa que está mostrando aqui em 2. A importância da mitose, né? O desenvolvimento embrionário é uma dessas importâncias. A gente tem uma célula aqui, vai se dividindo em duas, cada uma delas depois se divide em duas, tendo 4 células, assim sucessivamente, até que a gente dê a formação de estruturas embrionárias mais complexas, do embrião propriamente dito e dos organismos pluricelulares com trilhões de células, como a gente observa na espécie humana. Então, o crescimento do embrião acontece por sucessivas mitoses. Aqui a gente vê um exemplo de uma estrela do mar. Percebam que de um único bracinho ela está regenerando uma nova estrela do mar por processos de mitose também. Tá? Então, crescimento e regeneração celular envolvem processos de mitose. Aqui o lagarto. O lagarto perdeu a cauda dele. Isso é uma estratégia evolutiva, né, de sobrevivência do lagarto. Percebam que ele imita o meio ambiente. Essa é uma estratégia, né, de mimetismo para se esconder dos predadores. Mas se o predador enxergar ele, o que ele pode fazer ainda? Ele pode lançar mão de um outro recurso, que é perder o pedacinho do rabo. Né? Se você já pegou uma lagartixa pelo rabo, às vezes você percebe que quebra o rabo na sua mão e a lagartixa sai correndo para o outro lado. E aquele rabo não para de se mexer. Para atrair a atenção do predador, enquanto o predador se distrai com o rabo, o lagarto, a lagartixa fogem para o outro lado. Só que ela perde esse pedaço do rabo porque ela pode regenerá-lo, né? E essa regeneração acontece aqui por processos de mitose. Estão vendo uma nova cauda sendo formada, né? E finalmente a gente vai entrar aqui no caso, na relação entre a mitose e os processos de câncer, tá? Porque esses são os objetivos dessa aula, vocês conhecerem o processo de divisão celular de mitose, suas fases, reconhecer isso em imagens, esquemas científicos, esse é um outro objetivo da aula, por isso que a gente trabalha muito com imagem, e outro objetivo que a gente tem aqui é que vocês relacionem esse processo com os cânceres. Então, a gente vê aqui, nessa imagem da exame, né, a célula bonitinha aqui, as células que estão formando ali o que a gente chamaria de tumor, câncer. Por que tumor? Porque quando as células estão fazendo células cancerígenas, células tumorais, elas começam a se dividir em sucessivas mitoses, pegando os recursos, formando vaso sanguíneo para retirar recursos da célula, até que isso não é mais possível, né? Aí elas tendem a procurar recursos em outros locais.
Mas aqui a gente tem essas células, vocês veem, formando uma bolinha de células. Quando a gente apalpa a região, por exemplo, mulheres que vão lá fazer autoexame. Se eu tiver um conjunto de células se controlando, se reproduzindo descontroladamente, eu vou sentir um bolinho de células. E tumor significa isso, bolinho de células. Esse nódulo que a gente consegue apalpar. Então, embora a gente tenha um sistema muito grande, né, de checagem durante o processo de cópia, né, das células que acontece lá em G2, podem acontecer lesões acidentais ou mutações do material genético. Essas mutações do material genético podem acontecer espontaneamente, né, por fatores desconhecidos, podem acontecer por determinada ação de genes que a gente herda, né? Alguns processos de câncer, como câncer de mama, por exemplo, tem fatores genéticos envolvidos. Então, quando uma mulher da família desenvolve câncer de mama, normalmente a gente faz testes genéticos em toda a família para saber se alguém herdou esse câncer. E a gente tem o caso, né, de mutações que são indicadas por fatores, que são ocasionados por fatores ambientais. Esses fatores ambientais podem ser fatores químicos, né, substâncias mutagênicas, como um exemplo de substância são o formol, né? Por isso que o uso de formol é extremamente controlado, ou a presença de energias de alta capacidade, né? Que é o caso das radiações, como a radiação X, radiação gama, enfim. Então, a mutação pode ser ainda, né? Uma mutação no DNA pode ser neutra, benéfica ou prejudicial. Neutra é aquela que não vai contribuir nem influenciar na sobrevivência do ser vivo, nem na sua sobrevivência, nem na sua capacidade de gerar descendentes. Benéficas quando gera uma característica que ajuda aquele organismo vivo a sobreviver por mais tempo ou de maneira mais eficiente no meio ambiente, ou pode ser prejudicial, no caso do câncer é uma mutação prejudicial, tá bom? No último tipo, a gente tem tanto os tipos de câncer quanto doenças hereditárias, serão mutações deletérias, mutações negativas. E aqui no esquema a gente tem um carcinoma. O que é o carcinoma? Aquele vulgo câncer de pele, né, bem invasivo. Nesse caso, a célula teve uma mutação negativa deletéria, começou a se dividir loucamente, não está mais em intérfase, não está fazendo suas funções, né? Ela está só se dividindo loucamente. E essas células podem aqui ocasionalmente, até por faltar recursos nessa região, por não ter mais nutrientes o suficiente, cair na corrente sanguínea para procurar uma outra região para se estabelecer. Nesse caso, se estabelece em outras regiões do corpo, vai começar um novo processo ali de divisão descontrolada, um novo ponto ali de tumor, de câncer. E nesses processos de espalhamento do câncer pelo corpo, a gente chama de metástase, tá? Então, por isso a gente tem uma grande preocupação com os tipos de tumores que são mais invasivos. Outra forma aqui do tumor é chegar para vasos linfáticos. Isso acontece muito em tumores de mama, né? Como o câncer de mama é uma região muito vascularizada, ele consegue se espalhar tanto para vasos linfáticos, formando nódulos, né? Que normalmente as mulheres conseguem apalpar, sentir na axila, e chegar para vasos sanguíneos ou outras regiões do corpo, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o esqueminha aqui de um câncer de mama. Então, aqui essa massa rosada está representando o câncer, né? Se dividindo, se ampliando, tomando conta aqui do tecido. E ele pode aqui pegar a caroninha, né? Nos vasos sanguíneos e nos vasos linfáticos para entrar no processo de metástase. Então, é por isso que a gente pensa, né? O processo de mitose caótico, desregrado, ele vai causar danos para todo o organismo. Por isso é tão interessante a gente pegar, né, descobrir essa doença tão cedo. Quanto mais cedo, porque a gente diminui a chance desse processo de câncer, dessas células mutantes, né, entrarem na corrente sanguínea e começarem a espalhar, né, causar prejuízos para o organismo como um todo. Eu vou mostrar agora para vocês um videozinho bem curto, uma animação, que conta, né, vai mostrar esse fase a fase aqui da divisão celular. Então, que a gente está tendo, né,
a mitose ali, a gente já tá em metáfase. Vocês vão ver encurtamento das fibras do fuso, anáfase, telófase, final da telófase, citocinese propriamente dita, com a separação em duas células filhas. E aqui, imagens reais. Claro que nessas imagens a gente tem um processo acelerado, tá bom? Ok. Eu vou abrir aqui mais um recurso para vocês, para mostrar para vocês. Eu vou deixar esse material no Classroom à disposição para vocês, que são os materiais de slide de aula, tá? Que é importante tomar nota dessa aula. Tomar nota do objetivo para que serve a mitose, né, que é um processo equatorial em que uma célula gera duas células filhas com a mesma quantidade de DNA, então uma célula 2M gera duas células 2M filhas, que existem as fases da intérfase, tá? Então, o que está aqui é importante a gente anotar, né, nesse quadro síntese, é uma parte bem importante. E esses quadros aqui com cada momento, né, da mitose. Porque são, eu sistematizei os principais eventos de cada fase da divisão celular, e aí é bom para vocês terem como consulta. Também é importante repassar as imagens, tentar observar a diferença de cada imagem, tá? Porque em muitas questões de vestibular, de provinhas, vocês vão enxergar, vocês vão ter que fazer justamente a análise da imagem. Por isso que esse recurso de slides tem bastante imagem para vocês poderem observar, algumas com técnicas diferentes, porque geralmente esse conteúdo sempre cai em provas de vestibular e sempre cai, né? Muito frequente cair com análises de imagens. Aí, então, todos esses quadros convém que vocês anotem no caderno, tá bom? Essa frasezinha é importante anotar também, né? Para vocês conseguirem ter uma colinha para lembrar a sequência das fases da mitose. E observar bem as fases aqui, as imagens, conseguir enxergar, né, a diferença entre cada uma. No gráfico é interessante vocês entenderem, né, o que é esse momento de duplicação do DNA e de nova divisão equacional, né, cada célula vai receber uma cópia de cópia de DNA para uma célula. É importante a gente saber analisar sempre os gráficos, né? E entender que esse processo vai ser importante tanto para o crescimento embrionário quanto para a regeneração de tecidos nos organismos multicelulares. E em relação ao câncer, é importante a gente lembrar que podem existir aqui, esse texto é interessante a gente anotar, que um câncer sofre de uma mutação. Essas mutações podem ser geradas pelo próprio organismo por falhas genéticas ou fatores ambientais, que sejam químicos ou físicos, substâncias químicas, né, que alteram o DNA, e físicos como a radiação, exemplo, a radiação solar, tá? Por isso que a gente usa o tal do protetor solar. E por fim, entender que essas células que não estão se dividindo localmente podem gerar processos mais severos no organismo, que a gente chama de metástase, quando essas células elas vão para outras regiões do tecido, em parte buscando novos recursos, e em outra parte porque elas não reconhecem-se mais como células de um determinado tecido. Uma célula de pele não vai se reconhecer mais como célula de pele, como célula de epitélio, né? Ela vai estar totalmente desregrada, né? Totalmente disfuncional. Então, ela só vai se preocupar em gerar novas divisões celulares. Inclusive, as tecnologias para combater o câncer focam nessas células de ciclo rápido, né? Que não saem que vivem entrando em mitose. Então, esses são os principais pontos aí para vocês checarem.
Espero que vocês gostem do material, aproveitem, né? Estudem bastante e agradeço. Nas próximas aulas a gente vai estar olhando esse processo, né? Essas lâminas para enxergar isso em microscopia. E nas próximas aulas, provavelmente a gente vai estar fazendo exercícios focando, né? Nessa análise de imagens aí para vocês fazerem esse exercício de chegar se elas estão em mitose, em qual dessas fases as células se encontram. Muito obrigada.